Salve, moçada. Sérgio Espanholo aqui, cofundador, diretor e estagiário do Núcleo Jornalismo. Pois é, o Brasil pediu. Eu estou falando de 100% da população do território nacional. Pediu, clamou para o Núcleo Jornalismo lançar um podcast e está aqui o Segue o Fio, onde a gente vai falar de tecnologia, de política, de acontecimentos dessa área, enfim, vamos tocar o terror aí, tudo que tem a ver com tecnologia e os impactos que isso tem na nossa vida. Quem vai apresentar esse programa aqui comigo é o meu sócio, Alexandre Rico. Alexandre, tem uma notinha para a galera? Salve, pessoal. Alexandre Rico, diretor editorial do Núcleo. E é isso, simbora, vamos bater um papo aqui. E também a Jade Drummond vai estar aqui como convidada. Olha só, foi difícil arrumar esse booking aí, foi difícil agendar a presença da nossa CEO, mas a gente conseguiu, então dá um salve aí, Jade, pra galera. Oi, gente, tudo bom? Jade Drummond aqui, diretora executiva do Núcleo. Honrada de participar desse primeiro episódio do nosso novo podcast. Quem quiser participar, manda aí, faz o pitch, fala, eu quero participar por causa disso e daquilo, e quem sabe você vai aparecer aqui e conversar com a gente também. Nesse primeiro episódio, nessa inauguração, a gente vai conversar sobre a volta do Núcleo. Eu acho que tem que ser falado, porque o Núcleo fez uma pausa, para quem não sabe, no começo de junho, ficamos 1 mês e meio fora e voltamos no dia 20 de julho, depois de muita consideração, muito debate, muita briga, teve troca de soco, teve gente que viajou 600 quilômetros a pé em protesto, teve greve de fome, teve um monte de coisa que rolou, mas a gente chegou à conclusão de que o Núcleo precisava continuar fazendo esse jornalismo importante de impacto que a gente tem. Enfim, a gente vai falar um pouco disso aqui, e a gente trouxe até a CEO aí, porque ela que esteve à frente de tudo isso, liderou muito bem. Primeira pergunta aqui para você então, Jade. Eu sei a resposta, o Rico sabe a resposta, mas diz para a nossa comunidade, diz para os nossos ouvintes, por que o Núcleo parou? Então, o Núcleo parou por alguns motivos, né? Eu acho que a gente está passando por um contexto de dificuldade de sustentabilidade financeira no jornalismo independente de forma geral. É uma situação que não é só com a gente, né? A gente viu vários colegas, vários amigos também de outros veículos compartilhando dessa mesma angústia de que a gente teve uma mudança bem drástica na filantropia pro jornalismo de forma global. Um efeito meio cascata das iniciativas do Trump, que cortaram vários financiamentos para jornalismo, tornaram as oportunidades mais escassas, então tem mais gente disputando as mesmas bolsas de jornalismo, os mesmos financiamentos institucionais. Muita grana indo para os Estados Unidos, que está nessa fase de desafio democrático, digamos assim, né? Então, assim, tá mais difícil para todo mundo e o Núcleo tem uma fonte de receita que vinha muito dessa filantropia, né? Vinha muito desses grants que a gente se inscrevia projetos, recebia um apoio direto financeiro de organizações filantrópicas, que foi diminuindo. A gente também tinha uma discussão interna, né, de qual é o nosso valor, aonde que a gente pode ser trazer mais valor para as pessoas e gerar mais impacto na sociedade, como, né, e de que forma. Porque a gente viu muita mudança na distribuição do jornalismo, então a gente tem mais dificuldade de chegar nas pessoas, os algoritmos já há alguns anos não ajudam o jornalismo, né, a chegar na nossa audiência, mas essas mudanças recentes de inteligência artificial dificultaram ainda mais esse alcance. Então, tá cada vez mais difícil chegar nas pessoas, fazer com que elas conheçam o Núcleo, consumam o nosso conteúdo. E tá cada vez mais difícil fazer dinheiro com o jornalismo. Então, acho que foram esses dois pontos principais, assim, que fizeram a gente perceber que a gente precisava parar e mudar um pouco a rota. Então, a gente precisou olhar para dentro e entender qual estratégia a gente tem que mudar, o que a gente tem que fazer de diferente para conseguir construir uma empresa mais sustentável. E a gente quis fazer uma pausa antes que o pior acontecesse, né? Sim, Então vamos mas parar e recalcular.
Mas antes de eu passar a Diga. palavra para o Rico aí, tem a questão das plataformas também, né? Sim, não só da distribuição, mas do controle informacional, eu diria, das plataformas. Porque isso não envolve só distribuição. Isso envolve também o alcance, envolve os algoritmos que não tem a ver com distribuição. Algoritmo de e-mail, por exemplo, né, de spam, essas coisas. A gente já percebeu muitas vezes distribuição direta nossa indo para caixas alternativas do Gmail, que é a grande parte da nossa base. A questão das plataformas é o que pega mais, porque o dinheiro é escasso mesmo, de filantropia, e, e é cíclico, então uma hora a gente consegue, outra hora a gente não consegue. Mas as plataformas deixaram muito difícil para a gente fazer uma coisa recorrente, né? Uma sustentabilidade recorrente. Né? Fica difícil. Muita gente não conhece o núcleo, por exemplo. Muitas das pessoas que conhecem o núcleo gostam da gente, se engajam, mas muita gente simplesmente não conhece porque não chega até elas isso daí. Né? Tem a questão da verificação nas plataformas também, né? Do conteúdo verificado de gente séria fazendo coisa séria. Isso basicamente acabou aí depois do que o Elon Musk assumiu o Twitter, né? O que a gente está vendo muito agora com veículos independentes são perfis de redes sociais sendo derrubados. No Instagram derrubaram vários perfis de organizações de jornalismo independente. Distribuição de anúncios, né? Do bolo, desse bolo de sustentabilidade, que boa parte, a maior parte da internet é financiada por anúncios, né? Só para completar também, tem um outro ponto que eu acabei não mencionando, mas que a gente falou também publicamente sobre isso, que é o núcleo assim, desde o início, né? A gente surgiu de uma iniciativa criada pelo Sérgio, né, que é o Volt Data Lab, que presta serviço de análise de dados, de desenvolvimento, e o núcleo tinha também como uma fonte de receita significativa, que essa fonte de receita ainda existe, né? Mas a gente notou que foi diminuindo um pouco, a prestação de serviço de tecnologia. Então, desenvolver produtos digitais para outras organizações era uma forma também de financiar o nosso jornalismo. E isso é um outro impacto que a gente entende também como o impacto da crescente da inteligência artificial, né? As pessoas têm procurado menos a gente para fazer esse tipo de serviço de desenvolvimento, de análise de dados, que antes era uma fonte de receita maior e aí foi diminuindo assim aos poucos. Ainda tem gente que procura, né? Ainda tem gente que quer ter esse olhar mais qualificado no desenvolvimento e tal, mas diminuiu. Então foram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que fizeram com que a gente percebesse que a gente precisava mudar a rota. O Rico. Isso é importante mesmo. A gente precisou expandir também a área de cobertura do núcleo, né? Uma coisa que a gente conversou durante essa pausa, que também eu acho que ah, vai fazer muita diferença para esse futuro aí do núcleo, né? A gente fundou o núcleo há 6 anos e ele era uma empresa de jornalismo de dados, antes. Não tinha tanto a ver com rede social, internet. E eu acho que a gente decidiu mudar para cobertura de tecnologia e de redes sociais, que era uma coisa que não se fazia, né? Há 5 anos e pouco não se fazia muito isso. E eu acho que o que é relevante também é que a gente começou a ter bastante concorrência. Cobertura de tecnologia começou a ser comum, né? Em tudo quanto é tipo de veículo e veículos que concorrem com a gente em melhores circunstâncias, né? Veículos que têm mais dinheiro, veículos que têm uma capacidade maior de contratar gente, de bancar pauta. Então, acho que a gente também se viu pressionado nesse lado de ter mais concorrente, mais gente olhando para esse tipo de cobertura de tecnologia, de plataformas, né? É, então, enfim, como é que você enxerga isso também, essa expansão do nosso escopo? Eu acho que uma das questões que a gente levou para essa reformulação foi pensar em como que a gente mantém o núcleo relevante e mantém o núcleo inovador mesmo, né? Acho que é uma coisa que a gente sempre quis fazer desde o início, fazer diferente, trazer coisas novas. E a gente estava sentindo falta, talvez, de ter um olhar mais amplo, cobrir outras coisas. A gente começou, como o Rico falou, né? Era uma coisa nova, mas hoje em dia já está todo mundo cobrindo plataformas
muito bem, assim, a gente tem vários veículos cobrindo a movimentação das plataformas, dos grupos, como que as pessoas utilizam e como que essas empresas também atuam na sociedade. E aí a gente começou a pensar que talvez a gente deveria ampliar o olhar e sair desse escopo fechado, porque a tecnologia está em tudo, né? Existe uma interseção da tecnologia com todos os setores da nossa vida. E a gente poderia sair um pouco dessa caixa que a gente mesmo decidiu focar e ampliar, né? Esse olhar. Eu acho que traz um frescor para nossa cobertura, sabe? Torna o nosso trabalho talvez um pouco mais legal, mais divertido, trazer coisas diferentes, trazer coisa nova. E é mais útil também para as pessoas que acompanham a gente. Então, acho que teve um pouco desse olhar e também uma coisa de pegar assuntos que estão tão quentes, que tem essa interseção com a tecnologia e tão quentes nas discussões, né, da nossa comunidade, no que as pessoas se interessam, no que as pessoas querem saber, e que talvez o núcleo pode trazer um olhar aprofundado e um olhar específico para esses assuntos, que pode ser diferente do que os outros estão cobrindo, né? E diz pra mim, Jade, como é que foi a repercussão entre o pessoal da nossa comunidade? A gente, eu vi bastante e-mail e tal, mas como é que você vê a repercussão da nossa comunidade aí? Sem querer puxar muita sardinha pro nosso lado, que eu sei que teve muitas coisas positivas também, mas eu acredito que conversando com as pessoas mais a fundo, tem muita gente também que tem observações muito certeiras e duras também sobre a gente ter parado, ter voltado, sobre o nosso modelo de negócio, etc. Então, eu acho que tem dois pontos, assim, teve muita repercussão na pausa e teve a resposta também no retorno. Eu acho que a decisão da pausa foi uma decisão difícil, né? Você fazer uma pausa completa, parar de publicar reportagem, falar abertamente sobre isso. A equipe do Núcleo é pequena, a gente trabalha há muito tempo nesse projeto, a gente está muito envolvida emocionalmente no projeto também, então foi uma coisa que, assim, mexeu com a equipe também, né? Fazer essa pausa, fazer esse movimento, repensar toda a nossa estrutura. Então, a resposta da comunidade quando a gente parou foi uma coisa que realmente, assim, aí dizendo já pessoal, meu lado pessoal, me ajudou muito, assim, a sentir segurança no que a gente está fazendo, ver que várias pessoas enxergam valor no nosso projeto, no nosso trabalho, e não querem que a gente acabe, querem que a gente encontre uma solução para continuar, isso foi muito legal, assim. Foi realmente uma coisa que deu um gás, assim, deu uma energia diferente. Então a gente realmente teve muita resposta de, meu Deus do céu, não parem, o trabalho de vocês é muito importante. Então acho que isso foi muito legal. Nesse retorno também a gente teve várias pessoas felizes, que a gente voltou. A gente teve vários colegas, assim, da área, vindo conversar e dizendo que acharam muito importante a gente falar abertamente sobre essa pausa e sobre esse cenário, porque tem várias organizações passando pela mesma dificuldade, mas que estão nos bastidores tentando achar soluções, né? E a gente escancarou o problema do ecossistema, digamos assim, né? Usando a gente junto, porque é um problema do núcleo, mas escancarou uma situação do ecossistema que talvez quem não está no jornalismo não, talvez não entende a dimensão, né, do problema, não entende o quanto é importante apoiar diretamente iniciativas, apoiar seja financeiramente, seja compartilhando os conteúdos, né, enfim, repercutindo aquelas coisas. Então, eu achei isso interessante, que as pessoas gostaram da gente ter feito isso publicamente, essa pausa, né? É, E muita gente querendo ajudar, assim, isso foi legal, das pessoas quererem contribuir com conhecimento e trocar ideia. Acho que pensando, como a gente falou muito abertamente sobre essa questão financeira, teve bastante gente querendo ajudar a gente com essa estrutura de comercial, de marketing, do que a gente precisar aumentar, digamos assim, né? Pensando em novas frentes de receita e tal. Então, foi bem legal, assim. Acho que foram esses pontos principais que me vêm à cabeça. Não sei se tem mais alguma coisa, Sérgio, que você pensou. uma coisa importante, quem não acompanha o núcleo no site ou nas redes, não conhece muito bem a gente, mas vai começar a ouvir esse podcast, o núcleo é uma empresa é, incorrigivelmente transparente. Então a gente sempre fala as coisas
que estão rolando aqui dentro. Para os nossos assinantes, por exemplo, a gente fala quantos assinantes a gente tem, quanto dinheiro entrou de assinatura. Vá lá no site núcleo.jor.br e assine lá, isso ajuda demais a gente. Inclusive esse podcast aqui vai fazer parte dessa assinatura em breve, vai ter coisas exclusivas para assinante no futuro, etc. Mas a gente gosta muito de transparência. Mas uma coisa negativa que eu escutei, não e até me parte um pouco o coração ter escutado isso. As organizações no Brasil independente, jornalismo independente no Brasil não aprendeu a ganhar dinheiro ainda. Tem algumas organizações que são bem-sucedidas, que conseguiram, mas, em geral, a maioria não conseguiu ainda, né? Por vários motivos que seja. O primeiro você falou bem, Jade, é o excesso de dependência em filantropia, né? Você construiu uma base que vai pagar, uma base de assinantes, uma base de anunciantes, uma base de parceiros que vão ajudar a financiar aquele modelo, aquele jornalismo, demora para você construir isso, né? O núcleo está 6 anos aí, a gente está construindo, demora muito para crescer por todos esses motivos que você falou, especialmente das plataformas concentrarem todo esse poder e não deixarem muito sair dessa caixa de contenção deles. Mas isso tem um efeito muito nefasto, porque assim, você ganha um grant, que nem eu te ganhou da Luminate, que é aberto, esses dados estão disponíveis no site, que foi $200 mil, $190 mil. Pô, é muito mais dinheiro que a gente ganha de assinantes pagos, de pessoas que escolhem contribuir, né? E obviamente, isso daí, na próxima renovação desse grant e tal, isso vai pesar pra gente negativamente, porque falou, pô, você não conseguiu crescer a sua base. Não, a gente cresceu muito. Nossa base de assinantes pagos cresceu mais de 3 vezes, 4 vezes em questão de um ano e meio, né? Estamos conseguindo crescer, mas a gente não consegue gerar o volume necessário ainda. E eu acho que muitas organizações que ajudam a financiar o jornalismo não perceberam isso. Mas, enfim, a gente consegue ficar falando isso aqui muito tempo e eu acho que vai ter muita coisa para esperar mais daqui para frente, né? Eu queria perguntar isso para você, Jade. O que a gente pode esperar do núcleo daqui para frente? Bom, a gente voltou com um novo lema, né? A gente voltou com o lema de fazer jornalismo para um futuro humano. E acho que isso foi uma mudança importante também. Antes era o jornalismo por uma internet melhor, nosso lema. E a gente mudou para um futuro humano. Que aí a gente tira desse foco da internet das plataformas, né? Que a gente já comentou, de expandir a cobertura. Mas também para ter esse olhar do que a gente quer para o nosso futuro, assim, né? Acho que a gente está vendo a nossa sociedade mudar muito com a inteligência artificial. A gente buscou entender onde a gente não vai ser substituído, né? E a gente entende que é o jornalismo de impacto, com apuração, com investigação, e essa comunidade com essa conexão com a nossa comunidade, né? Então, esse jornalismo por um futuro humano é não só o que a gente publica, mas também a forma como a gente publica e a forma como a gente se relaciona com a sociedade, que é essa aproximação da comunidade, assim, né? A gente fazer também mais parcerias com outros veículos, que é o que a gente quer fazer agora, publicar sempre junto com outras organizações para aumentar o alcance, né? O potencial dessas investigações que a gente faz. Então, acho que a gente vai focar no que a gente acha que a gente pode trazer de melhor, digamos assim, né? E, Rico, o que você espera aí? O que você está vendo? A gente tá falando de um monte de coisa que mudou, né? Mas eu vou escolher falar de uma coisa que não mudou. Uma coisa que vai continuar o mesmo, que é o nosso foco por impacto. Nosso jornalismo vai continuar focado em impacto. É, e você até falou isso, Sérgio, que saiu briga, porrada, e a gente discorda de um monte de coisa, mas tem uma coisa que todo mundo concorda, é que o nosso conteúdo tem que ser orientado por impacto. Se você der uma olhada lá no núcleo.jo.br/impacto, você vai ver o tanto de coisa que a gente conseguiu fazer nesses últimos anos aí com nossas reportagens. Então, acho que essas mudanças todas que a Jade está falando e que o Sérgio falou também, né, eh, de ampliar um pouco o escopo, de incluir comunidade e de mudar um pouco o jeito de fazer as coisas,
no fim converge também pro que foi o nosso objetivo sempre, que é o impacto do nosso jornalismo. É, então acho que essa é uma coisa que a gente vai continuar perseguindo, assim, né? Mudar as coisas com as nossas investigações. Beleza. Jade, muito obrigado. Fica com a gente aí. Você quer Vou falar só mais alguma acrescentar coisa? uma coisa, quero só dar Claro, um diretora. spoiler para Não as tá mais, não tá pessoas. mais aqui quem bloqueou, né? Não pode falar. Não, é só porque além, né, dessas coisas que a gente está falando, de aumentar o escopo, de mais conexão com a nossa comunidade, parcerias com outros veículos, a gente também vai lançar algumas frentes novas, alguns produtos novos. Então, além desse podcast, a gente quer fazer cursos. É uma coisa que isso já está programado, vai ser lançado agora em breve, nesse semestre. Mas a gente também pensa em outras iniciativas que são projetos em que a gente consegue se conectar com uma comunidade diferente, talvez alcançar outras audiências, outros públicos, trazer para perto, ou mesmo aprofundar um relacionamento com quem já nos acompanha e gosta do que a gente faz, quer aprender com a gente. E também abrir essas novas frentes de receita. Então, assim, em breve teremos novidades dos cursos do Núcleo. Talvez no futuro também teremos eventos. Vamos ver o que mais a gente consegue desenrolar. Bem, agora a gente vai para nossa sessão Jogo Rápido. Nessa sessão aqui, eu e o Rico vamos trazer assuntos rápidos da semana que chamaram a nossa atenção, o que tem de legal, o que tem de polêmico, quem a gente pode xingar. Quer ir primeiro, Rico? Cara, achei que a gente ia xingar o Zuckerberg aqui no editorial dele, mas o negócio que eu queria comentar é o Meta Glasses. Quem entrou no site aí viu que a gente fez um monte de coisa sobre óculos inteligentes, né? Tem um monte de notícia aí saindo, principalmente no exterior, falando sobre a cruzada da Meta para tornar esses óculos um negócio legal, né? Tem muita mídia negativa, muita gente falando que é um óculos que facilita hipervigilância, né? É difícil de você notar que ele tá filmando e tal, enfim, Tem, tem um anúncio no Reino Unido lá que os caras colocam Metaglasses, ou anúncio de guerrilha, né? Anúncio contra o Metaglasses, né? Falando Metaglasses, a maior invenção para espionagem de pervertidos desde o Sobretudo. Pois é, cara, mas sabe o que eu ia te perguntar? Se você já viu isso rolando aqui no Brasil, tipo, eu sei que a entrada desse óculos aqui no Brasil é muito menor porque é caro, né? Enfim, é caro pra caramba, acho que tem pouca gente que consegue comprar, mas eu vi um amigo meu aqui no Rio, né, com esse óculos, e eu fiquei surpreendido que cara, ele é extremamente discreto. Tipo, ninguém pergunta, ninguém fala nada, ninguém questiona nada, porque ele é muito discretinho. Ele é como se fosse um óculos normal, uma bolinha aqui em cima. Ele não Inclusive é causa. feito pela Ray-Ban, a armação é da Ray-Ban, né? Então. Mas ele não causa comoção, sabe? O que eu tô falando é que, assim, é difícil enxergar isso tudo que a gente vê no noticiário, principalmente gringo, acontecendo no Brasil, sabe? Acho que as coisas não estão no mesmo nível aqui ainda. Acho que porque tem pouco óculos, mas eu não sei se as pessoas se importam tanto assim ainda. Bem, mudando de assunto então, eu vou falar o meu jogo rápido aqui, que é sobre os acordos do TSE com as Big Techs. Para quem não sabe, né, nas eleições passadas e algumas outras, as plataformas fazem comprometimentos voluntários com o Tribunal Superior Eleitoral para combater desinformação em suas plataformas. E a matéria que eu fiz é que, de novo, né, você pega para ler esses contratos, que não são bem contratos, são memorandos de entendimento, é um instrumento legal que basicamente ele só apresenta para você intenções e não compromissos firmes, né? E nesses próprios acordos que eles fazem, principalmente a Meta, o Telegram e o X, está escrito lá, essas empresas não precisam cumprir esse acordo, basicamente.
né, se elas não quiserem. Ou seja, eu estou fazendo um monte de proposta para você, e voluntária, e ao mesmo tempo eu estou falando, mas se eu não quiser, eu não vou fazer. O que eu acho alucinante, alucinante. Não existe um compromisso. Se eu faço um compromisso com a minha esposa, eu vou no casamento do seu primo com você, mas se eu não quiser, eu não vou não. Mas você já fez um compromisso, você tem que, sabe, não sei se precisa ter um instrumento legal no meu caso do casamento, mas assim, isso importa, né? Esse tipo de coisa importa que a gente tenha compromissos firmes com isso daí. E quando você coloca isso, mesmo no memorando de entendimento, dá a entender, mesmo que você não vai ser processado ou não possa ser processado por isso, dá a entender que a sua perspectiva de cumprir aquilo lá é mínima, né? Porque Sim, é um assim, memorando, cara, o memorando já é um negócio que não tem uma força de lei, assim, né? Já, na teoria, já não, as empresas já não não tem a poderiam ser força legal processadas. contratual, né? Então, já não tem essa força. E mesmo assim, eles ainda incluem lá cláusulas de isenção de responsabilidade, né? Então eles se protegem, é uma proteção dupla, né? Legal, mas aí no mesmo texto, cara, eles falam, mas se eu não quiser, eu não vou fazer. Basicamente isso está escrito, é muito doido. Tá lá, tem uma matéria no site do Núcleo sobre isso. É bem E isso eu mesmo acho que tá isso um escrito. tapa na cara das pessoas, porque não só os seus compromissos são basicamente fracos, se você ler os compromissos lá, muitos deles, tem algumas coisas interessantes, mas muitos dos compromissos são muito fracos. O Telegram, por exemplo, meus cachorros estão latindo já. Ó. Vamos parar aí, criançada. O Telegram diz lá, vamos manter o canal do TSE verificado. Pô, isso é um compromisso que você tem que fazer? E mesmo assim você não se compromete a cumprir isso? É uma coisa maluca. A sugestão do X, né? Vai ter notas da comunidade para assuntos políticos e tal, que é uma função que já tem, né? Então, assim, além de ser um memorando sem força legal, eles incluíram cláusulas de isenção de responsabilidade e mesmo assim ainda colocaram, prometeram um monte de coisa que já existe na plataforma deles, né? É um negócio que realmente não É serve o para muita famoso coisa. chover no molhado, né? Mas enfim, Ah, temos que seguir em frente aqui. Quer falar dos selos feitos por humanos, ô Rico? cara, eu ia só reclamar um pouco, na verdade, né? Porque esse selinho. Já sei o que que é já. Não, é porque esse selinho a gente coloca no nosso site, né? É, Explica um pouco o que que é esse selo aí, para o pessoal que não sabe. é um selinho simples ali que entra nas matérias que a gente faz, onde está escrito conteúdo feito por humanos. E um símbolo de IA e um rabisquinho. Enfim, a gente teve essa ideia porque a gente meio que ficou de saco cheio de ver tanto conteúdo gerado por inteligência artificial em um monte de site, um monte de site jornalístico, um monte de site de jornal e revista, enfim. E a gente é mais uma graça, né? É mais uma piada. Mas eu só ia reclamar, na verdade, do texto que está no site do Guedin, né? Quem não conhece o Guedin é um amigo nosso, ex-colaborador do Núcleo, e tem um site incrível chamado Manual do Usuário. E recentemente ele publicou lá um texto, ele traduziu trechos de um texto de um cara que escreveu em inglês que fala que tem uma birra dessa tendência de selos e tal, dizendo é, esse disclaimerzinho, né, que a gente colocou, dizendo que a gente não usa IA para escrever texto e tal. Enfim, só queria reclamar um pouco disso aí, desse texto do Guedin reclamando dessa tendência. É muito fácil não gostar das coisas. Eu tenho o maior respeito pelo Guedin, gosto muito, discordo dele nisso aí. Mas é muito fácil não gostar das coisas, meu. Vamos gostar de mais coisa aí, talvez. Eu faço muito isso também, tá? É o meia-culpa. Também reclamo muito das coisas. Mas nesse caso eu acho que, assim, é bom ter esse selinho. Não só ele tá. É um disclaimer de que aquilo é feito por pessoas mesmo, e tem cada vez mais provas de que as pessoas querem ler conteúdos feitos por humanos, ou áudios, ou vídeos. Claro que sempre vai ter quem não se importa, ou até gosta das coisas feitas por IA. E normal, faz parte. Mas a gente faz questão no núcleo de fazer tudo, todo o conteúdo mesmo feito por humanos. E quando a gente usa IA em reportagem para fazer alguma organização de dados, alguma classificação, alguma coisa assim, a gente faz o disclaimer lá embaixo também.
Eu acho importante isso aí, especialmente agora que a gente não sabe o que que é IA, o que que não é, né? Tá ficando quase indistinguível, né? Que eu acho que tem algumas coisas no texto que fazem sentido, assim, né? Ele, por exemplo, uma das coisas que ele fala é que normalmente as pessoas que usam esse selo usam IA para um monte de outras coisas, estão lucrando com IA e um monte de outros produtos e tal, então seria um negócio meio hipócrita, assim, sei lá, faz até um certo sentido. E a parte final do argumento do texto é, cara, se você não usa IA, só diz que você não usa, porque vai ficar claro, né, no texto, na qualidade do texto. Você não precisa sair colocando um selinho, enfim. O último ponto aqui, você vê como é fácil estourar o tempo, né? A gente falou meia hora, já estamos em 35 minutos. Sim. O último ponto aqui eu queria falar sobre o editorial que Mark Zuckerberg escreveu no Wall Street Journal. Para quem não sabe, no final de julho, Zuckerberg escreveu um editorial meio que para promover modelos open weight barra open source em contrapartida aos modelos de inteligência artificial mais populares, que são os modelos fechados, que são o ChatGPT, o Claude da Anthropic, até os principais modelos do Google. O Google tem alguns abertos também, mas os melhores são todos fechados, né? Então ele escreveu esse artigo de opinião lá nas páginas do Wall Street Journal, que é um jornal mais conservador, mais focado em negócios e tal. E um dos argumentos que ele usou que me chamou a atenção, que eu achei fantástico, mas não por ser um bom argumento, fantástico porque o cara tem a noção do mundo, né? Eu acho, do mundo dos normais aqui, das pessoas que vivem com salário. Ele está falando que quando você vai a um julgamento, um tribunal, você processa alguém e você precisa de um advogado, as pessoas, organizações que tiverem modelos de inteligência melhores, super inteligentes, ele chama, vão se dar melhor do que as outras. E eu fico pensando aqui, ô Rico, quem tem os melhores advogados que o dinheiro pode pagar nesse exato momento? Quem é que está sendo processado por viciar adolescentes nas redes sociais, por conteúdo ofensivo e perdendo nos Estados Unidos, mesmo tendo os melhores advogados, é quem? Né? Então, assim, ele prega essa igualdade, vamos todo mundo ter super advogados e todo mundo ganhar no mérito, em vez de ganhar quem tem o melhor modelo de IA, mas ele, em tese, já tem o melhor defesa jurídica. Então, assim, é um argumento que, na prática, para ele não funciona. Ele sempre vai ter os melhores advogados, porque ele tem dinheiro, né? Ele e a empresa dele também. Então, ele falar que a justiça vai ser mais igualitária, mais acessível para todos, porque ele tem o melhor modelo de inteligência artificial, é uma piada, é um tapa na cara da pessoa que vive de salário, entendeu? Cara, quando eu vi esse editorial passando no Instagram, eu levei um susto, porque eu não tinha visto que era ele que estava assinando, e o título é insuportavelmente otimista, né? Um negócio tipo, o futuro brilhante da IA é para todos. Quando eu via o símbolozinho do Wall Street Journal nesse título, eu falei, cara, o que tá acontecendo com o Wall Street Journal? Mas só depois eu vi que era assinado pelo Zuckerberg, cara. E o texto é muito. é, além É dessa parte de utópico, é um texto que não faz o menor sentido de estar lá, assim, ele é tipo... chato ele- também, né? É é. muito otimista, cara. É completamente diferente de tudo que a gente lê sobre IA, né? Eu acho que não precisa ser também, nossa, sempre apocalíptico, né? O mundo vai acabar e tal. Mas o dele é muito, muito pra cima, assim, é muito feliz, né? Muito fora de qualquer coisa que a gente anda lendo sobre o tema. Agora eu vou fazer uma pergunta séria pra você, e você tem que responder sem dar risada. Me diz aí, se a Show. Meta, uma das maiores empresas do mundo, tivesse à frente na corrida de modelos de inteligência artificial, tivesse o modelo mais top, fechado, você acha que ele ia estar falando isso agora? Certamente não, né? Mas está É muito claro longe que de. não, cara. Esse daí é porque ele ficou a Meta ficou pra trás na corrida dos modelos, né? Sim. É E isso. bem pra trás, né? Bem pra trás. Muito pra É muito trás. fácil, é muito fácil você criticar. Eu não tô fazendo um juízo de valor, qual modelo, qual tipo de modelo é melhor, open source, open weight, fechado. Isso daí é um tema para um outro negócio. A questão para mim é essa
Eu não vou nem chamar de ingenuidade dele, porque ele não é nada ingênuo, né? Mas essa tentativa de parecer super correto, que na verdade ele tá só tentando surfar nessa onda desse papo todo de modelos abertos agora, porque os chineses também estão fazendo coisas muito boas e até melhores que a da Meta ainda, né? Pois é. Sim. Tentando fazer o que ele faz muito bem nos últimos anos, que é pegar carona em temas e assuntos sobre os quais ele não tá líder, né? Não tá liderando um produto que tá na frente dos outros, né? E com essa aí, a gente vai para o nosso último segmento agora. É o papo aberto da semana. Toda semana lá no nosso site a gente abre um post para as pessoas comentarem, a gente dá um prompt e as pessoas vão lá, façam suas observações, suas análises, falam meio o que querem. É um espaço para a nossa comunidade conversar no nosso site e nos nossos canais. E nessa semana, o prompt que a gente fez foi: o que você faz para ficar longe das telas? E eu já vou responder pelo Rico, ele não faz nada, porque o cara usa celular pra caramba. Mas, ô Rico, o que você anda fazendo aí pra ficar longe das telas? Cara, você fez piada, mas eu não ando fazendo muita coisa não, tá? Eu, eu sinto que eu preciso diminuir muito. Não para ter nenhum número específico, mas que eu me sinto melhor quando eu diminuo o tempo de tela mesmo. Mas uma das coisas que eu falei lá nos comentários é que eu ando ouvindo mais podcast. Veja só, eu nunca fui um hater de podcast como você tá falando, mas eu nunca, eu não escuto, não sou um usuário muito frequente, né? Não escuto muito. Mas, ultimamente, principalmente para dormir, para evitar aquela escrolada final ali na cama, tem estudos que dizem que atrapalha muito o sono, né? Enfim, não precisa nem de estudo para isso, né? Mas que atrapalha muito. Eu tenho colocado podcast para escutar. E tem um que eu tenho escutado bastante, que é o História em Meia Hora. Cara, é muito legal. Tipo, é muito legal. Ele faz sobre. Enfim, ele faz podcast tem uns 6, 7 anos. E toda semana ele faz um novo. Então tem sobre tudo. História egípcia, Constantinopla, Império Bizantino, qualquer coisa que você imaginar, ele já fez um episódio. E é muito maneiro, porque são trechos relativamente curtos, né, de meia hora, e ele enche os comentários de referências se você quiser ler mais e tal. Então, assim, uma coisa que eu tenho feito, não é muita coisa, mas uma coisa que eu tenho feito é escutar podcast antes de dormir. O que que Jade, o vocês que você faz, se é que você faz alguma coisa aí pra usar menos tela? Vou dizer que Você eu quer tô usar que eu mais tela? faço pouquíssimas coisas, eu realmente faço pouca coisa, assim, pouca estratégia para diminuir a tela. Porque eu fiquei inclusive pensando, a gente já abriu uma discussão há muito tempo atrás. Acho que tem uns 2, 3 anos atrás no núcleo sobre essa coisa de diminuir o uso de dispositivo e tal. E eu percebi que são as mesmas coisas, eu não fiz nada de novo. Que é. Eu troquei o despertador para o meu relógio, ao invés do despertador ser no celular, ser no meu relógio. Acho que o Sérgio lembra disso, talvez ele riu aí. E assim, realmente me ajudou muito e eu realmente gosto muito dessa estratégia. Acho que foram 2 pontos. Eu acordo mais calma, porque eu não é um som. Eu tenho um sono muito pesado, então quando o despertador é no meu celular, eu coloco no volume máximo e no som mais irritante, porque senão eu sonho com aquele som. Vira uma Pô, musiquinha mas no meu aí sono. também, né? Então eu tenho esses 2 pontos. Eu acordo mais calma, porque ao invés de um som irritante, é um tremelique no meu pulso. E aí eu não abro o celular por um tempo. Então, como meu despertador eu não preciso encostar no meu celular, eu levanto, começo a fazer café sem mexer no celular. Isso é ótimo, tipo, dá um delay aí, né? No início do uso Sem do acordar vendo dispositivo. 15 reels seguidos, né? Exato, porque você abre o celular aí você Reels de vê, café tipo, da pô, manhã. alguém me mandou um WhatsApp, deixa eu ver aqui rapidinho. Pronto, já foi, já era. Mas eu tenho escutado bastante podcast também de manhã, ao invés de ler e ver coisa. E não sei, acho que talvez essa coisa da distração ao longo do dia, eu às vezes preciso ser agressiva para me concentrar e usar o método Pomodoro.
talvez também já falei disso, não sei se vocês conhecem o método Pomodoro, mas é assim, você coloca um alertinha para você ficar totalmente focado 25 minutos em alguma tarefa, e aí você tem 5 minutos de pausa e depois você volta. Ou seja, você fica 5 minutos no celular, na sua pausa, Sua pausa depois é você deixa o sempre celular no em outro telefone. cômodo, muitas vezes. Aí você põe o celular em outro cômodo e foca completamente na próxima tarefa. É bom, eu gosto. Então, vai lá no nosso site, se você gosta dessa conversa, faça um cadastro, os comentários são gratuitos e é só chegar lá no nosso site e comentar núcleo.jor.br, tem lá papo aberto da semana, esse é o papo aberto número 3 e só chegar e comentar. É isso, gente. Valeu, Jade, uma Valeu, última palavra aí? amigos. Obrigada pelo convite. Adorei participar desse primeiro episódio. Tamo Valeu. junto. Toda semana a gente vai voltar aqui, pessoal. A gente vai colocar no feed do próprio Núcleo Jornalismo, vocês vão ver ele sempre nesse feedzinho aqui. Inscreva-se, mande e-mail, fale conosco e, por favor, não reclamem da voz do Rico ou ele fica chateado. É isso, Valeu. gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.